Existe um novo método em Porto Alegre que tem ajudado desde pessoas que buscam empreender em um negócio até quem tem compulsão alimentar, medo de viajar de avião ou mesmo resistência a tratamentos de saúde. E sobre essa terapia super breve, eu vou conversar agora com a Nízia Rogovski Terra, que usa o método Psyche. Boa tarde, Nízia, tudo bem? Boa tarde, Camila, e boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer participar novamente do programa Conexão da Rádio Guaíba. Então, Nízia, do que se trata essa terapia super breve? Certo. Antes de falar sobre a terapia super breve, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais que vão facilitar bem o entendimento. Primeiramente, todos nós temos potencial para realizar qualquer coisa que a gente imagine ou sonhe. Nós temos um potencial ilimitado. Por que então que nós temos resultados ruins ou insatisfatórios? Então, primeiro nós precisamos entender o que gera esses resultados. E, logicamente, de uma forma muito simples, o que gera esses resultados são as nossas ações, aquilo que a gente faz. Mas se nós temos um potencial ilimitado, por que nós temos, então, resultados ruins ou insatisfatórios? E a resposta é porque nós não estamos fazendo da maneira certa. E o que nos leva a ter essas ações? Por que nós não conseguimos explorar esse potencial ilimitado que nós temos? O que nos impede de fazer isso? E tudo isso acontece porque nós temos uma outra coisa chamada crença, ou seja, aquilo que nós acreditamos. Henry Ford, ele já dizia, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, as nossas crenças sobre o nosso potencial é aquilo que a gente acredita que pode, aquilo que nós somos capazes, é que vai determinar o que nós vamos fazer. E, principalmente, a forma como nós vamos executar. Imagine, por exemplo, uma pessoa que não acredita na sua capacidade de ser um vendedor. Como é que será a postura desta pessoa diante de um cliente? Será que ela vai conseguir ser um bom vendedor? Por mais que ela tenha técnicas de venda, se a crença dela não suporta a ação, o resultado vai ser negativo. E o mais interessante é que esses resultados, eles vão acabar reforçando, alimentando ainda mais essas crenças limitantes sobre o potencial dela. Então a pessoa pensa, tá vendo? Eu não tenho capacidade, isso é muito difícil, isso não é para mim. E isso vai gerando um ciclo negativo. O resultado ruim reforça a crença limitante e assim reforça que a pessoa não tem o potencial e continua tendo ações limitadas, consequentemente resultados ruins. Então, para que a gente possa modificar isso tudo, mexer nessa dinâmica, para que a gente tenha um ciclo positivo e começar a ter resultados melhores, nós precisamos alterar justamente as nossas crenças limitantes. Quando nós passamos a acreditar no nosso potencial, nós vamos ter outras ações e, consequentemente, outros resultados mais positivos. O ser humano, ele tem a tendência, Camila, a sempre provar para si mesmo que está certo. Portanto, se tem alguma situação na nossa vida que se repete com frequência, parece que a pessoa não sai do lugar, aquilo está sempre acontecendo, pode ter certeza que aí tem uma crença limitante. E o acreditar vai, então, desde o lado negativo ao lado positivo. Se a gente acredita que não vai conseguir, não vai conseguir mesmo, é isso? Sim, tudo é determinado pelas nossas crenças. Se o resultado é negativo, aí nós temos uma crença limitante. Quando o resultado é positivo, aí nós temos uma crença possibilitadora. E durante muito tempo eu busquei técnicas que possibilitassem a quebra dessas crenças limitantes. Até eu encontrei algumas, mas nada tão eficiente e rápido como o Psyche. E essa técnica, ela é uma novidade aqui em Porto Alegre. Eu sou pioneira no Rio Grande do Sul a utilizá-la, embora ela seja mundialmente conhecida há quase 30 anos. Desenvolvida pelo psicólogo americano Robert Williams em 88, é isso? Isso mesmo, é. Aqui no Brasil ela começou a ser conhecida através do livro A Biologia da Crença, do biólogo Bruce Lipton. E aí, onde ele menciona essa técnica no último capítulo do livro.
mas é muito recente aqui no Brasil. E essa técnica, ela nos permite identificar essas crenças limitantes e transformá-la numa crença possibilitadora de uma forma muito simples, mas muito poderosa. É como programar um computador. A gente retira um arquivo e salva outro. E isso é através de conversas, é através de sessões? Como isso funciona? Sim, são atendimentos, onde a gente faz esses equilíbrios, né? Que toda a técnica do Psyche é desenvolvida através de equilíbrio entre os hemisférios cerebrais, e são atendimentos, mas uma das vantagens dessa técnica é que a gente consegue isso em pouquíssimo tempo. Por isso o nome de terapia super breve. Então imaginem a economia de tempo e de dinheiro que essa técnica ela possibilita às pessoas, né? Às vezes, para curar algum trauma através de terapia, o processo é longo, né? Se estende, a pessoa precisa fazer várias sessões, e o que a terapia promete é em um tempo menor. Exato, exatamente. Os nossos ouvintes podem imaginar a abrangência que essa técnica nos permite. Ela pode ser usada para qualquer coisa que a pessoa queira, que não acredita no seu potencial para mudar aquela situação. Por exemplo, dá um exemplo aí pra gente, Nízia. Por exemplo, as fobias, medo de andar de avião, medo de falar em público, medo de lugares fechados, fobia social, fobias de um modo geral. Sim. Né? Pode ser usada também para relacionamentos, para facilitar uma ótima relação entre pais e filhos, entre casais, entre sócios. E o importante é que não precisa a presença de todos os envolvidos para a gente fazer esse equilíbrio de relacionamento. Pode resolver problemas de saúde, porque com o Psyche a gente atua nos fatores emocionais que estão envolvidos na doença. Existem diversos estudos que comprovam que a parte emocional, ela desencadeia alterações no corpo físico. E o que a medicina convencional faz é suprimir o sintoma da doença. E o sintoma da doença nada mais é do que um pedido de ajuda do corpo. Ele está sinalizando que alguma coisa não está bem, que nós não estamos sabendo lidar bem com a nossa vida, com os nossos problemas. Então, quando a gente simplesmente retira, suprime o sintoma, é como se a gente estivesse matando o mensageiro antes de pegar a mensagem, né? Uhum. Então, nós precisamos entender onde é que está a causa para a gente poder solucionar. Então, o Psyche, ele ajuda também como complemento, como uma terapia complementar em tratamentos tanto médicos como psicológicos. Eu gostaria de ressaltar, Camila, que não é necessário a pessoa parar com o seu atendimento, com o seu psicólogo, com o seu médico. Ela é uma terapia complementar. Uhum. E o único requisito que a pessoa precisa ter é desejar a mudança. Eu ia te questionar isso, Nízia, porque muitas vezes a pessoa acaba procurando um atendimento, que, como a gente falava, é uma terapia que pode durar mais tempo, pode levar mais tempo para até que se chegue a um quadro melhor, indicado por família, e aí acaba indo lá, não sei se é bem isso, mas eu vou lá, sem acreditar naquilo, sem acreditar que aquilo vai fazer diferença para ela. E nesse caso é preciso que a pessoa internalize isso realmente, acredite que essa terapia Psyche vai ajudar, é isso? Ela não precisa acreditar que vai ajudar, ela precisa desejar a mudança. Pelo menos o que é comum os pais me procurarem para resolver algum problema de um filho. Então, até eu gostaria de orientar os pais que estão nos ouvindo que, antes de mais nada, conversem com o filho, mostre para ele que existe solução, peça para que eles leiam mais sobre essa técnica. Eu tenho o site terapiasuperbreve.com, lá tem mais orientações, para que eles saibam que existe solução, mas é a decisão de fazer, o desejo de procurar, desejar a mudança tem que partir do filho, senão a gente não consegue, a gente fica de mãos amarradas, né? Tá certo, acho que é isso então. Nízia Rogovski Terra, obrigada por conversar com a gente aqui no programa Conexão da Rádio Guaíba. Eu que agradeço a sua gentileza aí de participar desse programa
maravilhoso. Falamos então sobre a terapia Psyche, que é uma terapia, um novo método que está sendo aplicado aqui em Porto Alegre, que ajuda desde quem busca empreender em um negócio, até quem tem compulsão alimentar, medo de viajar de avião, ou até resistência a tratamentos de saúde. Lembrando que a Nízia Rogovski Terra, que foi quem conversou conosco, é graduada em pedagogia pela PUC, especialização em psicopedagogia também pela PUC, larga experiência em treinamentos empresariais em São Paulo, formação em programação neurolinguística pela Unicinos, e é longo o currículo da Nízia Rogovski Terra. Quem quiser mais informações, saber um pouquinho mais sobre terapia super breve, é só entrar no site terapiasuperbreve.com.